Você já se perguntou por que grande parte da população gosta de contemplar as estrelas? Vamos falar um pouco sobre isso. Bem-vindo ao Diário de um Viajante Quântico. E você, quando está numa noite estrelada, você para um pouco e olha para o céu? Você para um pouco e admira as estrelas, a lua? Bom, desde o tempo da antiguidade, os povos já faziam isso, né? Eles se guiavam pelas estrelas, navegadores, por exemplo. E particularmente, eu, quando era criança, a olhar as estrelas, além da admiração, me vinha um sentimento de saudade. Eu não sabia o que era isso. Depois que eu cresci e comecei a estudar as linhas espirituais, eu comecei a entender. Comecei a perceber que minha origem não era apenas terrena, não era apenas como as religiões falavam. Sabemos que sim, tem a origem biológica do ser humano, como o homem sapiens sapiens se tornou, através da teoria do Darwin, em que o mais forte se adaptava às realizações da Terra. Em contrapartida também, eu soube da teoria religiosa mais dogmática, em que Deus fez tudo e todos, que o homem veio do barro e criou a mulher através da costela. Pensando nessas duas hipóteses, o ser humano fica na bifurcação do entendimento próprio de sua própria origem. E isso se aplica graças ao sistema aprisional do planeta Terra, onde um chama de sistema mesmo, outro chama de matriz de controle. O fato é que o planeta, ele está configurado para que as pessoas que vivam nele não possam ter a oportunidade do verdadeiro questionamento da sua própria origem, da sua própria existência. Vamos pegar um pouco sobre as linhas científicas que o ser humano teve aquela caminhada para chegar ao Homo sapiens, sabe? O que foi que aconteceu aí? Como é que a gente pode entender como se teve esse processo de evolução? Se você não acredita nas linhas espirituais, tudo bem, eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão e dos relatos dos antigos deuses astronautas, que está concretizado sua vinda através das culturas antigas da Mesopotâmia, por exemplo, onde nas escritas e nos desenhos mostravam homens grandes, diferentes, com suas tecnologias, com seus poderes. Esses Anunnakis vieram do céu. Anunnaki já significa vinda do céu, filhos do céu, né? Então, esses Anunnakis vieram para explorar o planeta Terra e levar seus minérios. Aqui, quando chegaram, tinha já outros seres, só que não era compatível com o que eles queriam como servos escravos para poder trabalhar para eles. Visto isso, eles fizeram suas mudanças genéticas com a tecnologia cristã na época, até tornar um ser compatível com aqueles que ele queriam como resultado. Então, temos essa origem que vai contra as linhas científicas, como eu falei, a questão espiritual. Do outro lado, os religiosos não saem do pensamento de que Deus criou tudo e todos, e fora isso não existe nada de novo nessa realidade. Inclusive, muitos entram na questão do planeta ser uma terra plana e por aí vai, mas não vou chegar nesse mérito agora. Perceba que o ser humano, ele sempre busca respostas para o desconhecido. A ciência está atrás de novas respostas para o universo, da origem do universo, de planetas habitáveis, a origem do cosmos. E cada vez mais está vindo sempre outras novidades. Inclusive, em uma matéria do The Guardian, que é um jornal britânico, falaram que a origem do ser humano, ela é muito longe da galáxia, em que isso acaba, entre eles falando, acaba entrando em choque com algumas teorias que estavam em evidência na época. Isso foi em 2017. E quando a gente começa a entender um pouco mais sobre nosso tipo de vinda como vida,
como origem humana nesse planeta, estudando um pouco as linhas fora da ciência tradicional, fora do religiosismo dogmático, a gente começa a ter um leque de oportunidades, questionamentos importantes, dentre eles justamente a origem estelar. A origem estelar, ela tem várias vertentes, mas podemos colocar, por exemplo, nas constelações como Órion, Lira, o próprio Pleiades, projetos de N raças que acabou tendo como resultado os Anunnakis vindo para esse planeta. Inclusive os sirianos foram um dos responsáveis por trazer os Anunnakis aqui. É outra história também. Mas a tecnologia, o ser humano, ele está em busca, como eu falei, de abranger mais a vida do ser humano, das pessoas em outros planetas. O Elon Musk, com o seu SpaceX, colonizar Marte, colonizar outros planetas, mas, ao meu ver, a ciência ela peca um pouco quando ela apenas diz que só tem condições de vida fora do planeta se tiver água, ignorando todas as possibilidades de outro tipo de seres com outras características, com outras condições de vida existirem. O próprio Carl Sagan, cientista na época importantíssimo, fala que seria um desperdício no universo se não tivesse vida nos outros locais. E tão grande que é. A questão é, senhores, quando você olha para o céu, te bate algum sentimento? Se faz você pensar sobre alguma coisa da sua vida? Escreva nos comentários. Eu gostaria de ler. Porque cada um tem um tipo de reação. A minha, já falei, era saudade. E hoje eu sei que é saudade de casa. Hoje eu sei que é saudade da minha realidade estelar. Nesse planeta existe uma condição do despertar da humanidade. Essa condição, ela precisa ser feita. E, como falo nas postagens e nos vídeos anteriores, nesse planeta existe donos. Esses seres já estavam aqui muito tempo antes da vinda de outros seres, antes da vinda do surgimento do ser humano em si, como conhecemos. Então existem regras, e essas regras não podem ser quebradas assim. Porém, também tem um lado da hierarquia espiritual que precisa resgatar certos seres para poder acordar dessa ilusão da Matrix do controle. Que a Matrix de controle, ela não só é aqui, ela é cósmica. Cada um com seu quadrante e suas regras. Uma das condições do despertar é justamente colocar informações importantes para as pessoas terem como acesso àquele nível de informação em realidade. E hoje temos os streaming, hoje temos a mídia, temos as redes sociais, mas as séries, principalmente de filmes, elas colocam na tela aquela informação importantíssima que muitos gostam, por exemplo, de Star Trek, mas não sabem por quê. Gostam de Star Wars, gostam do Picard, né, que é da mesma linha do Star Trek. Filmes de ficção científica, que é rotulado como ficção científica, mas que no fundo, por exemplo, Interestelar, que é um filme bem científico, mas essa viagem ao cosmos, essa viagem planetária, nos remete sempre a um sentimento dessa saída dessa realidade do planeta Terra. Um filme muito bom, que para muitos podem se tornar apenas ficção e entretenimento, que é O Destino de Júpiter. Lá mostra de fato como é uma realidade fora daqui, com seres diferentes. Naturalmente, um ser humano, ele eliminar aquele ser réptil é impossível, mas está lá, aquela realidade está lá. E só consegue absorver essas informações quem está preparado para absorver informações, quem está buscando conhecimento, quem está buscando uma solução para os seus questionamentos. Então, quando você for olhar para o céu na próxima vez, que muitas das estrelas chamam a atenção, mas tem algumas coisas específicas, né? O cinturão de Órion, Sirius,
próprio planeta Vênus, enfim, a saída desse cotidiano que todos os dias acordamos, trabalhamos, deitamos, acordamos, trabalhamos e deitamos. Não paramos um pouco para pensar, não paramos um pouco para refletir sobre o que de fato estamos fazendo aqui. E eu acho que a melhor TV é o céu noturno. Pelo menos a TV da sua consciência. E não esqueça que um dos maiores cientistas que passaram aqui, como falei, o Carl Sagan, ele resume basicamente tudo isso, onde ele diz que somos feitos de poeira cósmica. Espero que vocês tenham gostado, espero que possam compartilhar se achar interessante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, comente o que você achou, comente suas sensações quando você vê as estrelas e também peço para comentar sobre próximos assuntos, sugestões, ok? Até a próxima, senhores, e lembre-se, vocês estão humanos, vocês não são humanos.